Declare, querido, quero sempre estar. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu.
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 1 e versículo 10, primeira parte. Com este salmo nós damos início ao nosso culto público de adoração a Deus nesta noite, e nós vamos entoar o hino de número 380 do Inário para o Culto Cristão. Este hino tem como título: Com a minha voz clamo ao Senhor. Eu gostaria de apresentar os aniversariantes desta semana, que teve início no domingo, dia 22, sendo que ontem, dia 24, aniversariou a nossa querida irmã Maria Dan. Foi membro da nossa igreja por muitos anos e já de alguns anos para cá reside na cidade de Limeira. Nós continuamos mantendo a amizade e agradecemos a Deus por esta vida preciosa que ontem completou 92 anos de idade. Receba o nosso abraço. Também nesta semana, dia 25, a Maria do Rosário
de Mello. Dia 25, hoje também, a Vânia Maria Krepski, é tia da minha esposa, reside na cidade de Araras. No dia 27, a Cristina Junqueira Alves, é parente do nosso irmão Cleito Monteiro Alves. No dia 28, a senhora Irene Sopran, que é a mamãe da nossa irmã Eliana Sopran de Oliveira. Aos aniversariantes, o nosso abraço e o desejo de que Deus a todos abençoe, rica e poderosamente neste novo ano de vida. Eu vou orar a Deus agradecendo estas vidas e em seguida entoaremos um cântico e depois nós leremos a palavra de Deus. Oremos, irmãos. Pai querido, agradecemos-te por este dia precioso, por esta semana, pelos primeiros 3 dias, aliás, 4 dias da semana. Queremos agradecer-te por tudo quanto já nos concedestes, por tua bênção, por tua graça, pelo teu poder que se manifesta dia após dia. Somos-te gratos, ó Senhor, pelos aniversariantes desta semana. Agradecemos-te pela vida da nossa querida irmã Maria Dan, que completou 92 anos de vida, muito bem vividos, todos eles na tua presença, te servindo de todo o coração. Agradeço-te pela vida de todos os seus familiares, da Ana, sua filha, do seu genro, netos e bisnetos, ó Deus, que todos possam receber a tua graça sobre suas vidas. Também agradecemos-te pela vida da Maria do Rosário de Mello, da irmã Vânia Maria Krepski, da Cristina Junqueira Alves, da senhora Irene Sopran, mamãe da irmã Eliana, que sobre todos eles a tua bênção se manifeste, ela superabunde e eles se sintam grandemente abençoados por ti neste novo ano de vida. Nós oramos, gratos que somos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Tua graça
Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Leremos o versículo de número 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Apenas este versículo, e estaremos meditando a respeito das palavras de Jesus neste versículo e em todo o contexto. Jesus está apresentando as bem-aventuranças e neste versículo 7 ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O tema para a nossa mensagem é: quem são estes tão felizes? Nós vamos entoar mais um cântico de adoração a Deus, e logo depois estaremos meditando na sua palavra. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
Eu quero aqui estender o meu abraço a todos os irmãos que participam deste culto, com o desejo sincero de que Deus a todos abençoe, que a sua graça também se manifeste plenamente na vida de todos os irmãos e amigos. Gostaria de pedir ao irmão para deixar o seu gostei, seu joinha, isso ajuda muito o YouTube entender que o nosso trabalho é relevante, assim a igreja também torna-se mais conhecida, mais pessoas assistem aos nossos cultos, participam deles. E também, se ainda não fez a sua inscrição, eu peço para fazer e tocar no sininho, que todas as vezes que tivermos uma nova live, o irmão, o amigo será avisado. Como disse, depois de ler o texto, nós vamos meditar nesta noite sobre o tema Quem são estes tão felizes? Neste capítulo 5 de Mateus, logo no início, os primeiros versículos, Jesus nos apresenta uma série de bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa aquele que é feliz. Uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. Por isso, o nosso tema desta noite. Dentre as muitas bem-aventuranças, eu escolhi falar aos irmãos sobre esta que encontramos no versículo 7, que é a bem-aventurança em relação àqueles que praticam, que exercitam a misericórdia. É interessante, irmãos, que as primeiras 4 bem-aventuranças deste capítulo 5 de Mateus tratam da nossa relação, nosso relacionamento com o nosso Deus ou diante do nosso Deus. Esta que nós lemos na noite de hoje, é a 5ª, fala da nossa ação diante, ou no nosso relacionamento, a nossa ação diante dos homens, no nosso relacionamento com as outras pessoas. As primeiras tratam da questão do ser. Esta progride para a questão do fazer. Logo após essa, nós temos outras que vão na mesma linha de raciocínio. É interessante que o cristianismo não trata do ter. Os irmãos não vão encontrar isso na palavra de Deus. A preocupação de Deus não é no fato de nós termos. É interessante que no cristianismo também o ser vem antes do fazer. Quem é, faz. Por isso, Tiago chega a dizer que a fé sem obras é morta. Nós não estamos dizendo com isso que as obras salvam, de maneira alguma. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas as obras são uma consequência da nossa salvação. Então, eu vou repetir. O cristianismo não trata do ter. Infelizmente, hoje, muitos cristãos, muitas pessoas estão procurando os templos com o objetivo de ter, de possuir, de progredir financeiramente, materialmente falando. Isso é uma consequência apenas, mas não é disso que o cristianismo trata. Eu disse aos irmãos e repito, no cristianismo o ser vem antes do fazer. Quem é, faz. Vivemos num tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. São poucos aqueles que exercitam, aqueles que praticam misericórdia. Os judeus eram tão cruéis quanto os romanos, porque eles sempre foram escravizados pelos romanos, no Novo Testamento principalmente. Eles também se tornaram cruéis com as outras pessoas. É por isso que quando Jesus anuncia o Evangelho como sendo para todas as pessoas, eles não querem Jesus, porque eles entendem que Deus enviaria um Messias que cuidaria exclusivamente do seu povo, inclusive libertando o povo judeu da escravidão em relação aos romanos. Os judeus eram, nos dias de Jesus,
orgulhosos, egocêntricos, hipócritas e acusadores. É claro que não eram todos os judeus, talvez não fosse nem a maioria, mas principalmente as classes dominantes eram tudo isso que eu acabei de dizer. Aí nós temos escribas, que eram os doutores da lei, os conhecedores da lei, e eles conheciam mais de 600 leis, todas de cor. Eles diziam praticá-las, na verdade praticavam algumas, outras não. Eles arrumavam sempre uma desculpa para deixar para trás alguma lei. Como, por exemplo, Jesus cobra dos escribas, dos fariseus, o fato deles abandonarem os seus pais idosos. E eles diziam que não estavam cuidando dos seus pais, eles não podiam cuidar dos pais, porque o dinheiro que eles gastariam para cuidar dos pais, eles usavam para fazer boas obras, para fazer outras coisas, para, enfim, utilizarem na obra de Deus, o que não era verdade. Nós sabemos que isso não era verdade. Então os judeus eram os escribas, os fariseus, os saduceus, que era um grupo muito rico. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, por isso eles não creram em Jesus. Os herodianos, que eram aqueles que viviam no palácio próximos a Herodes. Todos estes eram muito cruéis, eram muito orgulhosos, eram egocêntricos, hipócritas, acusadores. E eles passam 3 anos e meio acusando Jesus de uma série de coisas que Jesus nunca havia feito. Hoje, pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar ou vão pular no nosso pescoço. É o que eu tenho ouvido com muita frequência. Na bem-aventurança que nós lemos nesta noite, Jesus apresenta a misericórdia como sendo um dever. E um dever extraordinário, porque nós temos a recompensa por esta bênção. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não necessariamente neste mundo. Aqui nós podemos fazer muitas coisas pelas pessoas, mas elas se esquecem rapidamente. Mas os misericordiosos neste mundo receberão a misericórdia de Deus. Isso é extraordinário. Os misericordiosos, nos diz Jesus, alcançarão misericórdia. Se o misericordioso é abençoado, há uma condição para aquele que não exerce a misericórdia. Nós encontramos isso, aliás, há uma maldição para aquele que não exerce a misericórdia. Nós encontramos isso lá no livro dos Salmos, no capítulo 109. Vejam que interessante o que o salmista Davi fala neste texto. Salmo 109, a partir do versículo 6, Davi diz o seguinte: suscita contra ele um ímpio, um acusador esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, isto é, aqueles que pagam o bem com o mal. Sejam poucos os seus dias, outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, a viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos os seus filhos. Sejam expulsos das suas habitações assoladas. Tome o credor tudo o que ele tenha. Despojem-no os estranhos do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem quem favoreça os seus órfãos. O versículo 12 diz: não haja alguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na geração seguinte. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais, não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, para que se faça desaparecer da terra a sua memória.
pois não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar. Vejam o que acontece com aquele que, ao invés de praticar a misericórdia, faz exatamente o contrário. Isso nós encontramos aos montões nestes dias. Pessoas que não só não praticam a misericórdia, como elas atacam aquelas pessoas que são misericordiosas. Então, em primeiro lugar, nesta noite, eu quero levar os irmãos a pensarem na seguinte questão: o que significa ser misericordioso? O conceito bíblico de misericórdia é lançar o olhar do coração na miséria do outro e estar pronto a qualquer tempo para aliviar a sua dor. É quase igual, não é a mesma, não chegam a ser sinônimos, mas é mais ou menos o conceito que nós temos de compaixão. O misericordioso, ele é sempre compassivo. A palavra hebraica para misericórdia é chesed, que representa a capacidade de entrar no íntimo de outra pessoa até que praticamente possamos ver com os seus olhos, pensar com sua mente e sentir com o seu coração. É mais do que sentir piedade por outra pessoa, por alguém. É muito mais que isso. É sofrer com ela a sua dor. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. Tiago fala sobre isso. Ele diz que aquele irmão que vai à casa do seu irmão, daquele membro da sua própria igreja, e chegando lá, conversa com ele e ouve dos seus problemas, sua geladeira está vazia, trazendo para a nossa realidade hoje, a sua despensa completamente vazia. Este irmão que foi visitar o seu irmão em dificuldades, olha para ele e diz: olha, eu vou orar pelos seus problemas, eu vou pedir a Deus para que os resolva, mas não faz nada para ajudar. Esta pessoa não é uma pessoa misericordiosa. Sequer a sua oração é ouvida por Deus. Então, misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e fazer companhia a ela. É atender às necessidades e não apenas dizer que sente pelas necessidades dos outros. A misericórdia é demonstrada, e nós temos o maior exemplo de misericórdia que foi demonstrado por Jesus. Jesus, ele curou os doentes, ele alimentou os famintos, ele abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores. E ele é acusado por isso, por ser amigo dos pecadores, não dos pecados dos pecadores, mas dos pecadores. Ele não amava o pecado dos pecadores, mas ele amava os pecadores e queria libertá-los. Jesus sofria com eles. Jesus tocou os leprosos, o que não fazia ninguém na sociedade judaica. Os leprosos viviam fora das cidades. Eles eram discriminados, eles andavam com um sino pendurado no pescoço. E a uma distância segura, diz o texto bíblico, uma distância de um tiro de pedra, não sabemos exatamente quanto, 20, 30 metros talvez, ele deveria começar a gritar: leproso, leproso, para que as pessoas não se aproximassem. Mas Jesus tocou os leprosos. Ele fez com que os solitários se sentissem amados. Ele consolou os aflitos, perdoou os que haviam caído em maldição. Isso é misericórdia. É por isso que Jesus fala com propriedade que os misericordiosos também receberão misericórdia. O apóstolo Paulo mais tarde chega a dizer que exercer misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus nos dá, em vez de um favor que nós fazemos às pessoas. Nós encontramos isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 5. Eu não vou ler agora porque o tempo não me permite, mas se o irmão quiser ler logo depois do culto, abra a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 5. E de onde vem a fonte da misericórdia? A misericórdia não é uma virtude natural. Nós não somos por natureza misericordiosos. Por natureza, nós somos maus.
nós somos insensíveis, nós somos egoístas, desde criança. Estamos brincando ali com os nossos colegas, se eles pegam um dos nossos brinquedos, nós dizemos, não, é meu. Isso faz parte, nós somos insensíveis por natureza. Por natureza, nós somos incapazes de exercer a misericórdia. Muitas pessoas até dizem exercer a misericórdia, esperando através disso guardar um lugar no céu. Mas isso não é uma realidade bíblica, não é isso que leva as pessoas para o céu. É preciso ter um novo coração antes de ter um coração misericordioso. É o que Deus diz lá no livro de Ezequiel 2 vezes, no capítulo 3, no capítulo 36. Ele diz que vai tirar o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Somente aqueles que tiveram o coração transformados pelo poder de Deus serão capazes de exercer a misericórdia. Então é isso que é ser misericordioso na palavra de Deus. Me perdoe, irmãos. Em segundo lugar, eu quero falar agora aos irmãos sobre alguns tipos de misericórdia. Quais são estes tipos de misericórdia? Primeiro, a misericórdia deve ser estendida às almas das outras pessoas. É como um presente, uma dádiva espiritual. Essa é a principal das misericórdias. A alma é a coisa mais preciosa que um homem tem. Jesus alertou que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas aqueles que podem atacar a alma, jogar a alma no inferno. Infelizmente, nós não temos muitas vezes praticado a misericórdia nesta área tão importante. Jesus chamou os seus discípulos, seus apóstolos, e deu-lhes uma ordem. Esta ordem foi estendida até os nossos dias. Jesus diz assim: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós tiramos uma pessoa do mundo perdido e o colocamos no caminho que leva aos céus, nós estamos praticando a maior de todas as misericórdias possíveis. Nela está lembrada a imagem de Deus. E como nós podemos demonstrar misericórdia para com as almas das outras pessoas? Então, eu gostaria de repetir a mesma pergunta. Como podemos demonstrar misericórdia com as almas das outras pessoas, dos outros? Em primeiro lugar, chorando por elas. Muitas vezes já choramos com a perda de um ente querido, de um parente amado, de um amigo, de um conhecido com quem nós convivemos. Mas eu nunca ouvi uma pessoa dizer assim: eu estou chorando porque aquele meu amigo partiu sem ter Cristo como seu Salvador. Nós devemos chorar pelas almas dos nossos amigos, dos nossos queridos, daqueles que conosco convivem e que ainda não tiveram encontro com Cristo. Quantas vezes você passou de joelhos chorando diante de Deus, ou eu, chorando diante de Deus a salvação de uma pessoa amada, alguém querido? Quantos pais já fizeram isso? Os pais choram quando os filhos ficam enfermos. Os pais choram quando os filhos partem para estudar fora. Os pais choram quando os filhos se casam e não vão estar ali mais no dia a dia. Mas é difícil ver um pai chorar porque o filho está longe dos caminhos do Senhor. Mas nós devemos chorar pelas almas das pessoas as quais amamos e até mesmo daquelas que nós não conhecemos. Agostinho dizia que se nós choramos pelo corpo morto de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus. Então nós devemos chorar pelos nossos amigos, conhecidos, parentes e até mesmo pessoas que não conhecemos, mas que são preciosas diante de Deus. Em segundo lugar, nós devemos demonstrar misericórdia advertindo aqueles que estão perdidos no pecado.
falar aos homens, às mulheres, aos jovens, adolescentes, às crianças, sobre a tenebrosa condição em que se encontram por causa dos seus pecados, é um ato profundo de misericórdia, mas muitas vezes ficamos envergonhados. As pessoas discutem com as outras por causa do time de futebol, por causa da escola de samba que torce, ou por causa disso ou daquilo outro, mas se esquecem de advertir aqueles que estão indo diretamente para o inferno sem conhecerem a Jesus como Salvador. A Bíblia diz que nós precisamos advertir essas pessoas. Ficaríamos calados se víssemos alguém caindo num abismo ou mesmo sendo devorado pelo fogo sem avisá-lo? Claro que não. Mas quantas pessoas estão caminhando diretamente para o inferno e nós não os advertimos a este respeito? Eu fico envergonhado, eu sou tímido. Arrumamos uma série de desculpas e as pessoas estão caminhando em direção ao fogo eterno. Aqueles que se calam em nome da misericórdia têm uma falsa e cruel misericórdia. Quando o cirurgião corta e lanceta a carne, tem como finalidade a cura do paciente e não a morte. Ele cura as feridas. A ferida do amigo é melhor do que a bajulação do ímpio, nos diz a palavra de Deus. Devemos salvar as pessoas que estão caminhando para a morte e livrá-las do fogo. Nós lemos isso na carta de Judas 23. É melhor ser alertado sobre o inferno do que ir para o inferno. Então nós precisamos chorar pelas almas. Isso é misericórdia. Devemos advertir as almas daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. E depois nós precisamos chamar os perdidos ao arrependimento. Não adianta apenas adverti-los, precisamos conclamá-los ao arrependimento. Jesus, João Batista, Pedro, Paulo, João, os pais da igreja, os reformadores, chamaram as pessoas ao arrependimento. Isso é um ato de misericórdia. Eu vou parar por aqui. E eu gostaria que o irmão pensasse a esse respeito. Que o irmão meditasse nessas palavras na noite de hoje. Principalmente no que Jesus nos diz neste texto, neste versículo, no capítulo 5, versículo 7 de Mateus, quando ele diz: felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que sejamos misericordiosos, que anunciemos àqueles que estão perdidos a salvação de Jesus Cristo. Nós vamos entoar o cântico Tocou-me e logo depois eu estarei lendo os pedidos de oração e encerrando com uma oração.
e sentir seu eterno amor. Tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Os pedidos de oração que eu trago hoje são os mesmos do domingo passado. Eu gostaria que os irmãos se lembrassem da Elza. Elza é irmã da nossa irmã Eumânia. Ela faz tratamento quimioterápico, está numa das últimas fases deste tratamento. Tem suportado bem, Deus tem abençoado, muitas vezes fica fraca, mas Deus tem dado a ela a força necessária para uma serva do Senhor. Vamos continuar orando para que este tratamento chegue a um bom termo. Também eu peço oração pelo Carlinhos, que é irmão da nossa irmã Dirce. Ele está com um problema sério de saúde, fará alguns exames e depois do tratamento que Deus possa abençoá-lo, assim como toda a família da irmã Dirce. Suas irmãs tenham um encontro pessoal com Cristo. Também o pedido feito no domingo pelo irmão Oséias, por uma senhora por nome Rose, está acamada, que Deus tenha misericórdia e que seja feita a sua vontade na vida da senhora. O irmão Antônio Mateus pede oração por sua esposa, a irmã Laura, pela sua recuperação, também pela Tatiana, a sua sobrinha, que ela tem uma recuperação boa depois da cirurgia que submeteu. Continuamos orando pela irmã Isabel Simões, o irmão José Carlos Simões. Eu gostaria que os irmãos se lembrassem nas orações da dona Irene, mamãe da irmã Eliana, da Carilene, dos seus irmãos. Também a irmã Maria Cardoso, o seu irmão Valtair, que está se recuperando de um assalto, a irmã Olga Sueli, o seu esposo Samuel. Eu gostaria que os irmãos se lembrassem também das minhas irmãs, Ana Maria Basti. Continuamos orando pela saúde do irmão Alcino, da irmã Rosiclé, irmão Luiz Munoz, irmã Ângela, irmão Manuel Teixeira e tantos outros que nos pedem oração. Que Deus a todos abençoe. Eu vou orar e nós estaremos encerrando o nosso culto desta noite. Pai querido, agradecemos-te por esses momentos preciosos passados na tua presença. Agradecemos-te por tua palavra que tão de perto fala ao nosso coração. Ajuda-me a ser misericordioso em todas as circunstâncias. Misericordioso até mesmo para com aqueles que de alguma maneira nos feriram
e continuam nos ferindo. A misericórdia é um ato de amor e nós queremos fazer isso porque nós somos teus servos. E Jesus foi misericordioso mesmo com aqueles que lhe fizeram mal. Ajuda-me, ó Deus, a fazer isso, a ser uma bênção nas tuas mãos, a exercitar a misericórdia. Que assim seja também na vida dos teus servos que participam deste culto. Pai, abençoa os enfermos, derrame as tuas bênçãos sobre as suas vidas. Abençoa aqueles que estão enfrentando problemas de outra ordem, que todos possam ser grandemente abençoados por Ti. Se conosco no restante desta semana, abençoa-nos nos trabalhos da Tua Igreja no próximo domingo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. De passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Jesus, e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa